Bom, bem-vindos a todos os presentes, hoje no dia 7 de outubro de 2021, para darmos prosseguimento a mais uma roda de conversa do GPESC, tá? Hoje uma roda de conversa especial com Bianca Gama. A Bianca, ela é professora doutora pela UERJ, né? É a idealizadora do E-Museu do Esporte, e tem larga experiência com gestão de projetos, gestão de eventos na área de educação, esporte, lazer e cultura. Tá? E junto da Bianca, também, que idealizou junto com ela o projeto do E-Museu do Esporte, temos o nosso querido professor Lamartine da Costa, tá? Que dispensa apresentações, desculpe aí não me alongar tanto, mas o Lamartine tem uma trajetória na educação física que é linda, e com certeza é uma inspiração para todos nós, né? Lamartine iniciou sua trajetória em 1959, eu fiquei assim abismado quando eu vi, né, a licenciatura dele aqui no Lattes, e até hoje continua na educação física, se reinventando e ajudando aí a reinventar a nossa profissão. Hoje é um prazer em especial estar aqui. Eu que já fiz parte desse projeto do E-Museu, pude contribuir, adquirir muita experiência. Foi muito legal, agradeço demais a oportunidade da Bianca, que é realmente uma pessoa assim admirável, como o próprio Silvio diz, é uma força da natureza, uma capacidade de realização gigantesca e que com certeza tem muito a contribuir e nós a aprender com eles, tá? Eu passo agora a palavra para o professor Silvio, tá? E logo a gente já inicia. Bom, pessoal, obrigado, Rodrigo. Agradecer a presença de todos vocês. Hoje é uma roda de conversa extraordinária, especial. É uma roda que, apesar da gente ter aberto para o público, lá é uma roda, quando eu boto especial, assim, extraordinária, é que é uma roda mais centrada para os interesses do nosso grupo mesmo, né? Coisas que nós estamos desenvolvendo, nós estamos fazendo. E o Rodrigo, que também é doutor em Educação Física, na verdade, em Ciência do Exercício do Esporte pela UERJ, é professor da faixa, é professor do Cefet, professor do município também. Foi uma indicação perfeita, porque ele já sabe os meandros do E-Museu, ele trabalhou muito tempo, e tem a oportunidade de estar mediando aqui com duas pessoas que têm desenvolvido um trabalho que eu considero muito interessante e tem dado frutos assim a todo momento. Uma forma de você dar visibilidade no momento em que, na verdade, foi que meio que encaixou, né? Infelizmente encaixou porque a gente está no momento de pandemia e os museus acabam sendo fechados e essa oportunidade do E-Museu oferecer as visitas, né, de forma remota, né, de forma digital, foi uma sacada brilhante e isso tornou uma coisa que vai virar um legado, né, em muitas outras áreas. O E-Museu ele entrou nessa onda e deve ter sido um dos primeiros, né, talvez o primeiro, aí a Bianca vai falar para a gente, com esse tipo de abordagem. Então, ela vai falar os projetos que estão sendo desenvolvidos. A Bianca é uma parceira do nosso grupo, ela é integrante do nosso grupo GPESC, então ela tem tido a preocupação, isso é importante para todos nós. Às vezes ela não está na reunião porque ela está envolvida em tantas outras coisas, mas ela fala comigo quase que diariamente, pelo menos semanalmente, é certo, e tem envolvido muitos membros do nosso grupo nas atuações do E-Museu, né? Temos a Ana Carolina, temos o Rodrigo, agora vamos ter mais pessoas trabalhando em outras áreas, e assim a gente vai conseguindo desenvolver um trabalho. Por isso é a força do grupo. A gente tentando construir um legado e produzir um conhecimento real para que a sociedade tenha de volta o investimento que é feito, principalmente no nosso grupo, que é vinculado a duas universidades públicas, né? O UERJ e a UFRJ. Então, Rodrigo, obrigado por ter aceito o convite. Bianca e Lamartine, é sempre um prazer, uma honra estar com vocês aqui. E eu espero que a gente possa aproveitar e aprender com vocês nessa roda, tá bom? Um último aviso, nós temos no dia 21 a presença do professor Walter Bratt, que vai estar conosco aqui numa roda de conversa, essa sim, uma roda de conversa bem aberta, né? Nós lemos o livro dele no ano passado e ele vem estar conosco no dia 21, tá bom? Fica o aviso para que a gente não perca essa oportunidade também.
Bianca, Rodrigo, Lamartine, boa sorte e aproveitem o nosso encontro. Obrigado. Bom, gente, dando então prosseguimento aqui à nossa reunião, à nossa roda de conversa, tá? A Bianca e o Lamartine farão a exposição inicial deles e, como de praxe, após a exposição, nós abriremos aqui para as perguntas que eu passo para eles através do chat. Então, Bianca, Lamartine, é um prazer estar com vocês e a palavra agora está com vocês. Boa sorte. Mestre querido, vou deixar as palavras iniciais para o senhor. Bom dia a todos. Preparamos uma apresentação aqui com um roteirinho, mas, mestre, gostaria que o senhor abrisse aí. Todo mundo quer escutar o senhor, na verdade, né? Eu aqui só estou para apresentar o operacional. É muito difícil me posicionar diante de uma realizadora gigantesca. O Silvio Teles não exagerou. A Bianca realmente passou a ser um estudo de caso na educação física. Bom, mas nós estamos reunidos hoje aqui para discutir um tema como outro qualquer que tem ocorrido nessa sequência de eventos que todos vocês estão participando agora e eu tenho tido muito agrado em acompanhar também. Acho também que é outro bom exemplo da atualidade para o acompanhamento dos desafios que nós estamos tendo. Desafios esses relacionados a uma pandemia e que estão se desdobrando em vários aspectos culturais, econômicos, sociais e, sobretudo, educacionais, porque estão eivados de crise. Mas o programa que foi combinado com a Bianca é que eu apenas daria as palavras iniciais e ela vai descrever o projeto em si, sendo a minha parte, a segunda parte, um relacionamento justamente com os desafios que nós estamos tendo do ponto de vista educacional e cultural, que esse é o campo de delimitação desses lives, dessa sequência que nós temos participado, de maneira que eu passo a palavra para a Bianca para nos dar as informações necessárias para depois nós tentarmos relacionarmos as teorias e práticas educacionais, algumas culturais e, finalmente, as perguntas dentro da tradição desse evento. Bianca, por favor, a palavra é sua. Obrigada, mestre. Bom dia, pessoal. Ana, você chegou na hora, estava sentindo sua falta. Ana, que é responsável por um dos principais projetos aqui do museu, está dando um show. Então, a verdade, pessoal, vou contar bastidores, né? É que quando eu estava finalizando o doutorado, eu tinha que arranjar um pretexto para continuar com o Lamartine, entendeu? Para ele não me largar. Então, na verdade, a gente lançou o Museu do Esporte como uma estratégia pessoal minha para ficar perto dele, entendeu? E aí depois envolvemos o grupo para ficar perto do Silvio e de vocês. Então, na verdade, é uma carência geral aqui, entendeu? Mas é um projeto que, do ponto de vista acadêmico, né, está dando certo, né? A gente está tendo várias publicações. Eu criei um roteirinho aqui. Rodrigo, se você puder me habilitar a compartilhar a tela. Silvio, acho que essa parte técnica aí está contigo, que é o host. Já está habilitado. Ah, tá bom. Agora deu. Só me confirmem se vocês estão vendo aqui a minha tela. Está aparecendo sim, Bianca. Beleza. Então, só para fazer um contexto, né, gente, assim, por que eu falo sobre a academia, né, como uma base muito importante do projeto? Porque a tese, na verdade, do doutorado foi focada na hélice tríplice, né? Universidade, governo e iniciativa privada, para que entregássemos um legado para os Jogos Olímpicos, na verdade, né, 2016. Então, 2017 a gente começou a entender, 2018, 2019 defendemos,
E aí, enfim, qual o legado? O legado é juntar todo mundo, né, que possa contar a história e entregar uma plataforma colaborativa. E aí nasceu o museu, com um fruto de entregar, né, um modelo de gestão sustentável com a hélice tríplice, onde a universidade seria o core. Né? E aí, por que eu estou falando isso? Porque, na verdade, a gente não tinha recurso, então não tinha iniciativa privada, e também não tinha lei de incentivo, não tinha governo, a gente só tinha universidade. Ou seja, só tínhamos nós ali na UERJ, criativos o suficiente para falar, bom, vamos fazer acontecer. E aí surgiu o piloto do museu. O piloto do museu nasceu na UERJ, numa incubadora da UERJ, né? Logo, a gente ainda estava fazendo doutorado, e aí foi quando a gente incubou uma empresa na UERJ e começou a trabalhar nessa perspectiva de uma doutoranda incubada para desenvolver um projeto. Silvio participou da banca, foi difícil, né, porque a gente queria mostrar o museu, mas como um produto, numa tese, mas deu tudo certo e a gente mostrou que a hélice tríplice ia funcionar. E aí a gente começou a fazer o protótipo com a Confederação Brasileira de Basquetebol, foi então que a gente entendeu como fazer o modelo de negócio. Né? Então, eu vou seguir um roteirinho aqui com vocês, eu vou apresentar o fruto do museu, né? A partir desse piloto que rodou na UERJ. Depois eu vou mostrar números e como a gente alcança esses números através dos parceiros. Vou falar da editora. A gente vai falando, né? O mestre vai também colaborando. Mestre, fique à vontade para fazer suas inserções, tá? Vamos falar sobre o novo produto da carreta itinerante, que sempre existiu, mas por causa da pandemia a gente não tinha ela, agora vai ter. A gente vai falar um pouquinho sobre a estrutura, o modelo de gestão atual, as produções do museu, que é o nosso braço acadêmico, e a necessidade de proteção intelectual, né? Que é uma das coisas que a gente, às vezes, né, não entende muito bem, mas a gente teve que entender para proteger não só a gente, mas os parceiros e os colecionadores que temos. Bom, então, eu não sei se os senhores conhecem, mas esse é o Museu do Esporte. Ele está disponível no emuseudoesporte.com.br. É uma plataforma que a gente criou para desenvolver esses ambientes exclusivos das confederações, dos clubes, das entidades esportivas, para que cada um conte a sua história. Então, Rodrigo participou desse processo como gestor de conteúdo e deu um show, né, de atuação, lidando com os nossos colecionadores, viveu os desafios, porque eles não conhecem, eles não têm essas pessoas. Então, um aprendizado do ano passado para esse ano é que hoje, dentro do projeto, a gente tem um curador técnico remunerado pelo IMuseu para cuidar da confederação, porque a gente percebeu essa necessidade, né? Muitas vezes nós aqui éramos o curador técnico e, na verdade, somos os curadores, né? O mestre Lamartine, que é o curador geral, ele dá o tom, né? Ele anuncia o norte, ele mostra uma direção e a gente persegue aquela direção, né? E avalia o conteúdo com os curadores, e o curador técnico é que gerencia, né, toda essa seleção de conteúdos. Então, fizemos várias exposições, foram 9 ano passado, e mais uma esse ano, né? Então, fizemos os 70 anos do Maracanã, fizemos os 80 anos do Pelé, né? Onde a gente usou e abusou da tecnologia, trazendo a imagem do Pelé em 3D, a caixa de engraxate, a bola do milésimo gol. Fizemos, né, 9 galerias ano passado, e agora a gente já lançou mais 2, então são 11 galerias. Então, Comitê Olímpico, Comitê Paralímpico, confederações brasileiras de tênis de mesa, canoagem, basquete, atletismo. Agora a gente está lançando os clubes também. Então, criamos esses ambientes e recriamos ambientes existentes e trouxemos para o 3D, né? Então, contamos a história dos nossos medalhistas na Arena 2. Então, a gente trouxe a Arena 2 do Parque Olímpico em 3D para contar a história lá das 3 modalidades que existiam. Então, com isso, a gente entendeu que a razão de nós existirmos sempre foi dar visibilidade aos nossos colecionadores. Então, esses são os nossos parceiros hoje de conteúdo, porque nós temos mais de 100, né? Só ano passado foram 101 parceiros. Cada exposição reúne mais de 10 parceiros, né? Então, a gente fez, por exemplo, uma exposição no passado que a gente reuniu
né, os protagonistas de várias modalidades, olímpica e paralímpica, só nessa modalidade foram mais de 30. Cada painel era uma voz, né, era um atleta amador, era um projeto social que a gente queria dar visibilidade. Então, esses daqui que vocês estão vendo na tela, né, mostra exatamente a hélice tríplice, né, porque a universidade, que é a casa do museu, a Enel, que é a nossa patrocinadora, através do governo e das leis, né, de incentivo, então, lei do ICMS do Rio de Janeiro, e aí onde entra o governo, e os nossos colecionadores que gerem todo o conteúdo do museu. Bom, falar um pouquinho sobre os números, né, só para vocês entenderem assim. Então, esse ano, como é que a gente calcula tudo isso, né? Então, a gente faz primeiro uma intenção de avaliar quais são os conteúdos e temáticas que o museu vai abordar nesse ano. Então, a gente faz um planejamento, dentro desse planejamento a gente traz os parceiros. Então, exemplo, durante os Jogos Olímpicos, a gente lançou um evento que um produto era a exposição dentro do museu, com a ONU, com a Unesco e com as agências da ONU, né? Então, com isso, a gente criou uma temática de trazer os palestrantes, né? E junto com a PUC do Rio Grande do Sul, a gente fez um conglomerado de temas, né? Então, refugiados, liberdade de expressão. Cada agência da ONU abraçou uma palestra e trouxemos os pesquisadores do mundo inteiro, dos 5 continentes, para falar sobre aquela temática. Então, isso para a gente foi sensacional. Estivemos em todas as redes, né, das agências da ONU, da Unesco, e aí a gente tem um apanhado de quanto repercute no museu e quanto repercute em cada colecionador conosco. Então, só essa exposição atingiu mais de 70 mil pessoas em alcance nas redes sociais do museu e também nas redes sociais da ONU, e quase 1.000 pessoas acessaram nossa exposição. Junto com isso, a gente também cria ações estratégicas de divulgação dos nossos colecionadores. Então, fizemos uma parceria com a Google, onde criamos uma página do Museu do Esporte dentro da Google, e os nossos colecionadores hoje estão na página da Google. Então, isso repercutiu mais de 200 mil em alcance de pessoas só nas redes sociais, e quase 7 mil pessoas alcançaram, vieram através do Google, né, e conheceram os nossos colecionadores, e dali a gente encaminha para o Museu do Esporte. Bom, então, esse ano a gente também já lançou a Galeria do Atletismo, vamos lançar do tênis, vamos lançar do vôlei, e vamos lançar de mais 6 clubes, né? Então, já lançamos do Vasco, a gente fechou com Juventude, com Chapecoense, com Curitiba, com Grêmio. Então, o museu abriu as portas também para os clubes, né? Então, só do Vasco a gente teve um alcance de mais de 160 mil pessoas no Vasco, né? E mais de 100 mil pessoas no museu. E com isso a gente vai criando uma rede, né? Hoje a gente tem mais de 10 milhões em alcance de pessoas em todos a nossa plataforma de colecionadores. Nesse momento, a gente entendeu ano passado que cada exposição era muito maior do que a exposição em si. E foi quando o mestre Lamartine propôs a gente criar uma editora para que a gente fizesse, então, um registro e desse visibilidade e amplitude às temáticas discutidas nas exposições. Foi aí que o Silvio Teles, junto com o Rodrigo e junto com... esqueci o nome do outro rapaz, Caio. Fizeram, né, a gestão foram os curadores, né, junto com o mestre Lamartine, da exposição do Maracanã, e que gerou um livro, né, e a gente pôde aprofundar a narrativa num livro. Assim como a exposição do Pierre de Coubertin, né, ano passado, que teve 2 edições, também virou um livro. Assim como o livro de Tecnologia, Inovações e Startups no Esporte, que também virou um livro e foi apoiado pela editora. O Museu do Esporte 2020, que a gente sentiu, né, a necessidade de reunir tudo numa publicação, publicamos e registramos ali os melhores momentos de cada colecionador. E com isso, a gente também entendeu que precisávamos, e já estava na hora, de criarmos um grupo de pesquisa específico, né, porque o museu ele reúne algumas universidades. Então, o INPI, né, que é onde eu faço o pós-doutorado, ele entrou junto conosco, o ERJ, para que a gente pudesse integrar
as expertises de proteção nesse grupo de pesquisa. A gente começou a publicar em conjunto e-museu, INPI e o UERJ, né? E sempre o UFRJ, porque o Silvio representa os dois, né? E com isso, o mestre deu o tom, né, do que o museu poderia ser enquanto editora, e aí o livro da Maria Helene, que já estava sendo construído por ele há 5 anos, foi também apoiado pelo museu na publicação, e a gente estava começando a entender como o museu pode apoiar os atletas para especificamente construção daquela memória, além de um passeio virtual, né, publicação de livros, portfólios, enfim. Foi aí que a gente entendeu que o 2020 a gente teve uma carência de entrar na educação. E aí foi quando nós conversamos, eu, o mestre, e o Silvio, e falamos, bom, como a gente transforma todo esse conteúdo de uma forma didática, com uma pegada de sustentabilidade, então envolvemos uma outra professora, a professora Patrícia da Uniswan, e aí ficou o Silvio coordenando a parte olímpica e a Patrícia coordenando a parte paralímpica, e foi então que Ana se envolveu no museu, né? Ana, nossa amiga aqui do grupo, e está dando um show, um belíssimo trabalho de coordenação, de um passo a passo, de vários stakeholders para a construção das nossas cartilhas. Então, começamos com 6, essas são as modalidades, né? Já lançamos 2, e o modelo de gestão, né, é sempre envolver as universidades e os programas, né, de pós-graduação e os grupos também. Então, o grupo de pesquisa em Escola, Esporte e Cultura é envolvido, junto com o programa da UERJ, o programa da UFRJ e o programa lá da Uniswan, né? Então, isso para a gente marcou um golaço junto com a confederação, né? Então, a confederação sempre dá um apoio institucional no conteúdo também. Então, esses foram os 2 livros lançados, as cartilhas lançadas esse mês passado. A gente teve um alcance de mais de 10 mil nas redes sociais. Temos um desafio para aumentar o número de downloads, né, das cartilhas. E esse mês, desculpa, a gente vai lançar mais 2, né, o vôlei e a esgrima. E até mês que vem a gente lança as outras 2. Para quê? Para que todo esse conteúdo esteja envelopado, né, com uma pegada de como você trabalha materiais reciclados para confeccionar materiais esportivos. Então, o capacete da esgrima feita de papelão, a bola feita de papelão, a cesta de basquete feita de garrafa PET. Então, a gente vai trabalhar esses conteúdos com os profissionais de educação física e da educação, nessas cidades onde a gente vai rodar a carreta. Desculpa se eu estou acelerando só por conta, é muito conteúdo, e eu gostaria também que o mestre falasse sobre eles. Então, os nossos colecionadores hoje do museu, né? Hoje nós temos mais de 20 entre as exposições e as galerias, mas esses são os principais que estarão conosco em termos de conteúdo na carreta itinerante. O objetivo é criar uma imersão e uma exposição tecnológica dentro de uma carreta que vai rodar 9 cidades do estado do Rio de Janeiro. Então, dentro dessa carreta, o desafio é a gente criar exposições onde a gente tem todas as modalidades esportivas e mostrando o nosso conteúdo. Então, quando você pedalar, você vai ver e andar pelo Museu do Esporte, em todas as galerias criadas, e vai falar com atletas, né, em holografias, e vai criar imersividade de várias modalidades dentro dessa carreta. E aí, fora dessa carreta, você vai ter as atividades propostas pelas confederações esportivas com a experiência prática, né? E aí a gente sentiu a necessidade de criar urgentemente uma coordenação pedagógica para trabalhar esses conteúdos de uma forma didática e pedagógica em todos esses municípios. Então, a carreta começa em dezembro e ela vai até março, numa itinerância nesses municípios, ficando 9 dias em cada um. E aí, gente, alguém abriu o áudio aí. Será o Silvio Teles que quer falar sobre a coordenação pedagógica? Agora é o momento, Silvio Teles, porque dentro do nosso organograma, né, e da nossa estrutura, a gente entendeu a importância de ter uma coordenação pedagógica, né, transversal a todos os conteúdos online
e físicos na carreta, para que a gente, então, capacite esses profissionais, que esses profissionais entendam como abordar esses conteúdos das cartilhas educativas e criarem essas oficinas e todos esses indicadores de números, de quantas pessoas foram atendidas, de quantos profissionais foram capacitados, vão estar como um book do projeto para cada município, de forma que, no final, a gente tem uma publicação do grupo, né, de toda a coordenação pedagógica, mostrando os números, com fotos, vídeos, depoimentos dos profissionais envolvidos. Então, apresentar uma pesquisa, fazer a pesquisa com os envolvidos. Então, essa coordenação pedagógica liderada pelo Silvio Teles vai pensar sobre isso, né? Então, Silvio, se você quiser falar um pouquinho sobre isso. Oi, Bianca. Então, a Bianca me convidou para atuar junto desse braço, né, do Museu do Esporte, e a nossa coordenação pedagógica ela vai ser composta, num primeiro momento, né, já estamos aí com 2 aceitos, o professor doutor Renato Novaes e a professora mestre, e já fazendo doutorado, Mariana Castro. Essas pessoas foram indicadas, né? Primeiro, o Renato é um professor que tem uma preocupação pedagógica inerente à sua própria formação, estuda BNCC, estuda o currículo, sabe as dimensões de construção do conhecimento, é um estudioso denso da área da educação física, e, às vezes também arranha ali na filosofia e na sociologia. Então, o Renato é um professor que vai vir dar esse tom, né, pedagógico que a gente precisa. A professora Mariana Castro ela é especialista em inclusão, né? A dissertação dela foi sobre inclusão, o doutorado dela é sobre inclusão, e ela vem produzindo alguns artigos e alguns materiais, que, inclusive, nós vamos lançar um livro agora, né, o qual tivemos a honra do aceito do professor Lamartine de fazer o prefácio, onde a Mariana também tem um capítulo sobre a Helena Tipoff. Então, a gente está aí com essa... Tem mais uma pessoa que eu estou avaliando junto com o Renato e com a Mariana, para compor esse quarteto para estar junto com a Bianca nessa questão pedagógica. A ideia é que o GPESC possa cada vez mais se inserir nessas questões e, a partir dessa construção que nós vamos fazer com os professores da prefeitura, que devem ser indicados pela prefeitura para atuarem na carreta, então as pessoas, as adolescentes, crianças, saem da carreta após a visitação e entram num espaço onde vão ser desenvolvidas atividades sendo utilizadas as próprias cartilhas, que são também um produto do E-Museu. Então, esses professores orientados, né, por mim, pelo Renato, pela Mariana, vão, através da culturalidade da própria localidade, quer dizer, se vai ter lá em Tanguá, vai ter Niterói, vai ter Rio de Janeiro, cada local vai ter a sua particularidade, a gente vai estar ali só para direcionar, sugerir atuações desses professores com as pessoas que vão visitar, e, a partir disso, os próprios professores vão produzir esse conhecimento, vão tirar fotos, vão fazer escritos, relatos de experiência, vão entregar para a nossa coordenação pedagógica e nós vamos dar um tratamento mais científico a isso, tornando mais palatável a publicação de um livro que vai ser oriundo dessa carreta, que é um empreendimento incrível, que eu estou curiosíssimo para poder participar e ver como é que isso vai funcionar. Já até combinei com o Renato e com a Mari, para quando for no Rio e Niterói, a gente está lá para fazer parte da carreta e aprender como é que a Bianca bolou isso, né? Porque nem eu sei como é que vai ser. Então, estou animado para fazer e é uma forma, novamente, de botar esse conhecimento para fora e que as pessoas verem como está sendo feito e que isso possa ser reproduzido em outros espaços. Quer dizer, a gente vai ter a cartilha. Então, por exemplo, os professores vão trabalhar no primeiro momento com atletismo. E a ideia depois é que surja um novo documento onde as atividades que foram produzidas a partir da cartilha do atletismo sejam vinculadas a essa cartilha. Então, a gente vai estar oferecendo um conhecimento teórico, que é a cartilha, e propostas de atividades com materiais reciclados ou de baixo custo, e, além disso, oferecendo exemplos de como foi utilizado esse conhecimento na carreta. Então, a pessoa ganha a cartilha e ainda tem exemplos de como pode utilizar aquele conhecimento produzido. Então, um pensamento completo que dá conta tanto da questão teórica, tanto da questão prática, e quanto da divulgação e impacto social do conhecimento. Então, acho que é isso, né, Bianca? Perfeito. Então,
Isto posto, temos o nosso coordenador pedagógico junto com a coordenação toda aí dele. Mestre, o senhor quer falar alguma coisa? Nós podemos fazer alguns comentários, até partindo do que o Silvio Teres falou, e da parte final da sua apresentação. Se vocês me permitem, Rodrigo, se estiver de acordo, eu acho que hoje, todos nós, todos aqui presentes, temos um grande problema. É melhor partir desse problema, que está tudo mudando. O mundo está sendo revirado. A pandemia teve consequências bastante radicais e inesperadas. Esse mundo virou e atingiu a educação e a cultura. Eu sugiro que vocês procurem. Bom, nós todos somos da educação física, da educação, da cultura, então temos que ter as nossas referências. Mas existe uma organização internacional, com sede na Europa e nos Estados Unidos, chamada McKinsey, que faz levantamentos em diversos países das modificações que ocorrem na vida das empresas, na vida das pessoas, nas cidades. É muito interessante os estudos dessa organização, já tem várias publicações, acho que são mais de 10 grandes levantamentos, e são referências hoje para nós entendermos pelo menos o problema, porque eles procuram levantar o que está acontecendo, não propõem sugestões, eles levantam as ocorrências e publicam. É uma instituição de dados, levantamento de dados. Mas, por esses relatórios de McKinsey, se observa que nós entramos na área do hibridismo, da mistura. Como não se sabe o que fazer exatamente com a vida atual, inclusive a escola, e, no nosso caso, sobretudo a escola, como a sociedade reagiu? Por misturas. Pegou o que tinha mais próximo e procurou soluções. Quando nós acompanhamos as revisões que estão sendo feitas na educação nos estados brasileiros e pelo mundo afora, se observam que são tentativas usando coisas até do passado, algumas inovações, e com essas misturas se procuram o melhor resultado possível. Nós entramos nessa era que certamente vai nos levar a uma outra que vai predominar, então, as inovações que estão surgindo nesse momento. O discurso da nossa convidada principal de hoje, que é a Bianca, é o discurso da inovação, que nós podemos ver de duas formas. Desculpe-me se eu estou excessivamente didático, mas é muito importante para nós nos posicionarmos no que está acontecendo. Essas duas formas podem ser um estudo de caso de gestão, de envolvimento de universidade, de envolvimento de alunos do mestrado e doutorado, que se envolvem em pesquisa. Isso está absolutamente correto com as tradições, com os nossos objetivos da educação, da cultura, que me parece que é o que nós estamos discutindo hoje aqui. Então, nada a discutir. Mas nós estamos diante de coisas que nós não desconhecíamos antes. O e-museu, portanto, é um experimento que precisa ter atenção, porque se ele ficar apenas no case de gestão, ele tem um valor, mas se ele progredir, se a nossa visão progredir para a experimentação, tem outro valor. Então, eu me prendo ao que o Silvio Teres acaba de comentar, já dando uma organização para acompanhar as carretas. É um dos aspectos do e-museu. Mas eu diria que o e-museu ele foi audacioso em entrar em várias áreas. Reparem que essas tais inovações que estão orientando as misturas, o hibridismo, como se chama tecnicamente hoje em dia, eles se baseiam na tecnologia.
às vezes até um palavrão para muitos educadores que criticam os excessos da tecnologia, que diminuem a atenção aos valores. Nós somos baseados em valores, certamente, tanto na cultura como da educação. E a tecnologia, muitas vezes, é avassaladora e ultrapassa os seus próprios limites e mexem com esses valores, que é algo que nós precisamos controlar. Mas, independente dessa necessidade que nós temos de ver a tecnologia como ameaça, nós podemos vê-la também com um grande auxílio no hibridismo que todos nós estamos envolvidos. Então, o projeto do museu é um projeto de experimentação tecnológica. Aí nós mudamos a perspectiva dessa reunião e da própria realização do museu. Nós estamos falando em ciência, conhecimento, viemos de uma tese de doutorado da doutora Bianca, ela desenvolveu a partir do conhecimento, agregou tecnologias dentro de uma universidade, criou uma experimentação de um projeto que é basicamente de tecnologia, que tem um acesso de muitas pessoas, de muitas organizações, de muitos patrocinadores, mas ela, bravamente, e dentro do ambiente que foi criado esse projeto, está procurando a sua relação com a educação. É como o Rodrigo falou desde o início, e o Silvio Pérez, de toda a série que nós estamos participando. Então, nós estamos falando de educação. Então, o que é que o museu caminhou? Como a própria Bianca já relatou, os passos iniciais tecnológicos foram desenvolvidos até com grande sucesso. Os passos gerenciais também. O museu já chegou a se associar às Nações Unidas, que é uma coisa raríssima em termos de Brasil, como vocês sabem. É muito difícil as entidades brasileiras hoje se aproximarem das entidades internacionais, e nós não estamos sendo bem vistos, espalhados pelo mundo. Mas esse projeto ele é visto de outra maneira, até mesmo por essa associação. Pois bem, essas associações levaram também a nós valorizarmos os aspectos educacionais. Foi quando surgiu a ideia de nós partirmos para o próximo passo, de ir além da tecnologia com as cartilhas. Está certo, é uma coisa pequena, é uma coisa inicial, mas isso é um projeto experimental e nós, então, estamos caminhando para coisas que vão progredir. Esperamos, como disse o Silvio Teles, e dar um passo à frente. Vamos colocar isso como uma experiência mais registrada, que pode redundar, inclusive, em pesquisas publicadas. Com isso, nós também estamos participando do desenvolvimento do conhecimento. Então, estamos, sim, diante de um projeto de tecnologia, diante de um projeto de ciência. Nós estamos envolvidos com a pandemia, já fizemos muita coisa no museu, caminhamos para a carreta e vamos caminhar para outras circunstâncias de inovação. Não podemos esquecer os livros que estão sendo feitos e a internacionalização. A internacionalização na universidade brasileira é uma necessidade muito grande. Isso é uma tendência universal. Ninguém mais discute isso. Não existe ciência particularizada numa determinada região. Ela pode ter os seus maiores elementos nos Estados Unidos ou nos países europeus, mas dependem muito da participação generalizada de todos os continentes. Então, a internacionalização é fundamental e parabéns pela Bianca por ter iniciado um processo que está ensinando a toda a educação física como trabalhar com as necessidades atuais de inclusão, palavra-chave que o Silvio Teles trouxe hoje, que eu acho que pode ser a fronteira que nós estamos tendo que participar com o museu. Então, estamos diante da necessidade de inclusão, mas também carregamos as possibilidades que nós podemos utilizar com a nova cultura híbrida, da cultura da mistura, no qual se posiciona a tecnologia. Para terminar, eu não quero complicar esse quadro quando fala-se em tecnologia e teorias em volta delas da educação, a coisa
fica mais complexa. Eu gostaria de dizer que uma das palavras-chave atuais, tanto na gestão como na educação e cultura, é o ambiente ecológico onde ela se processa, o ecossistema. Passou a ser até modismo, né? Os empresários falam em ecossistema da empresa tal, do governo tal, tudo bem, mas dentro da ciência e da tecnologia ela é muito importante, porque ela dá as condições necessárias para se trabalhar com os desafios que nós temos hoje. A última coisa que eu gostaria de dizer é que o E-Museu está desenvolvendo um ecossistema que nós podemos deixar correr no âmbito da educação física e do esporte para aprender a lidar com a tecnologia e preservar os nossos valores que são necessários para dar a fundamentação e o significado de toda a missão do educador e dos educadores. Então, não quero transformar isso num discurso idealista, mas gostaria de deixar essas referências estabelecidas como referências para o desenvolvimento do que o E-Museu fez até hoje e pretende fazer com os seus desdobramentos, que hoje nós estamos vendo a carreta aqui e as publicações que estão na tela que vocês estão assistindo no momento. São simples, elas são sequência a vários livros que foram publicados e nós continuaremos a dar ênfase. A Bianca estabelece isso e a curadoria acompanha no sentido de nós passarmos essa experiência para todos os profissionais de educação física e de esporte no grupo que nós pertencemos. Estamos disponíveis para debate. Muito obrigado. Excelente, mestre. E aí, só para trazer, né, a fala do Lamartine em relação ao impacto acadêmico, nós publicamos alguns capítulos de livro, né, para falar sobre esse passo a passo. Publicamos também um artigo, né, para falar sobre o impacto midiático, que Silvio e Rodrigo estiveram também como autores, né? Envolvemos o INPI, envolvemos a UERJ, envolvemos a Uniabel, que foi uma outra universidade, e esse ano, né, a gente, na verdade, desde o início, quando a gente fala de inovação, nós, profissionais de educação física que trabalhamos com inovação, a gente precisa entender, sim, como proteger as inovações. Quando você cria uma marca, por exemplo, a marca figurativa, a marca nominativa, então, como vocês estão vendo aqui, o Ezinho do Museu, ele é protegido de uma forma, o EME, com a escrita, ele é protegido de uma outra forma, a gente tem a marca internacional, que também está protegida, a Museum of Sports, a gente tem a proteção de todas as nossas cartilhas na Biblioteca Nacional, a gente tem a proteção do nosso mascote, né, na Biblioteca Nacional, a gente tem proteção da turminha do museu na Biblioteca Nacional, né? Então são personagens criados passíveis de proteção. A gente tem a proteção no INPI, que é o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, de todos os nossos softwares criados, né? Desde o software geral, como das exposições e galerias. Então, cada um é geração de um processo gerado, né? Um número, um código de proteção. Então, com isso tudo, a gente ainda tem a perspectiva de captar para ampliar. Então, essa para finalizar, mostrar, né, como é que nós atuamos. Então, a gente tem os projetos aprovados nas leis de incentivo, tanto do ISS, ICMS e Rouanet, e esse é o nosso portfólio de captação, né? A gente tem aí mais de 5 milhões a captar. Esse é o nosso desafio aí, né, envolvendo a hélice tríplice. E abrimos, então, para as perguntas, né, Rodrigo? Sim, vamos às perguntas, e aí eu vou utilizar da minha violência simbólica enquanto apresentador aqui, mediador da nossa conversa, né? E eu vou iniciar com uma pergunta bem simples. Eu acho muito interessante, porque o museu ele parte ali de plataformas digitais, que hoje em dia... Só responder um negócio aqui no chat já rapidinho.
E essa plataforma digital, hoje em dia, ela alcança milhares e milhões de pessoas, né? E aí eu penso mais especificamente em relação ao grupo, que foi o foco que o Silvio passou para a gente no início dessa apresentação e que são os nossos colegas que estão aqui, né? E aí a pergunta já é uma deixa, né? Estou levantando a bola aí para vocês. Como que o grupo pode contribuir, né, para o museu, seja no aspecto pedagógico, de repente, não sei, vai dar ideias de outras cartilhas, ou de repente em outras possibilidades do grupo estar aí aliado ao museu, numa parceria, né? A gente sabe que tem um pessoal que tem uma questão aí que está, digamos assim, trabalhando para o museu, colaborando efetivamente como eu fiz. Hoje em dia está a Ana, mas além da Ana e de quem mais estiver nessa situação, como é que os integrantes do grupo, como pesquisadores, podem contribuir para o museu para criar conteúdo, seja o conteúdo específico do museu ou conteúdo que pode ser publicado, que pode utilizar, de repente, dados do museu? Mestre, o senhor quer falar? Eu posso começar? Eu gostaria de falar, sim. Por favor, mestre. Olha, Rodrigo, essa pergunta é fundamental e a resposta é muito simples. Começar por agora. O E-Museu ele é uma experiência pragmática. Ele entrou no mercado, imagine, entrou na educação, entrou na cultura, experimentando. E, à medida que foi evoluindo, ele foi mobilizando os meios e as pessoas. E as pessoas passaram a dar sugestões. Como eu participei de vários trabalhos, eu notei que passou a ser um projeto coletivo. Eu senti mais isso com o envolvimento com o Comitê Olímpico Brasileiro, que é uma entidade muito fechada, no meu entender. No entanto, com a troca de informações e de ter uma visão do que eles estão fazendo, o que eles querem, o que eles entendem, como eles compreendem o ambiente que eles vivem, o E-Museu se adaptou a uma série de circunstâncias. A mesma coisa aconteceu com autores internacionais, cujos livros que foram feitos até agora, eles foram levados à frente através de troca com os próprios autores. Então, nós estamos diante de um projeto coletivo e essa reunião já é um passo para que isso ocorra, como tem ocorrido até agora e que deverá ocorrer mais adiante. Eu imagino que, reparem, a própria iniciativa da carreta já levou a fazer a organização de um grupo, e grupo esse já focalizado em alguns aspectos selecionados que poderão desenvolver a própria educação nacional como conhecimento, e pode desenvolver o E-Museu. Então, o E-Museu, segundo o espaço que a Bianca deu, e através da tríplice hélice que ela usou como a teoria de base para a sustentação organizacional do próprio museu, é ser uma entidade aberta. E, com isso, com as trocas, ela vai evoluindo e aperfeiçoando o que faz. Eu acho que o aspecto mais interessante a citar no momento é o livro que o próprio Rodrigo participou com alguns alunos, que ele é um trabalho coletivo. É um livro, como outro qualquer, mas se transformou num trabalho coletivo que vários processos precisaram ser feitos de contato com pessoas, de busca de conhecimento, e o resultado final é um produto coletivo. O E-Museu terá sucesso na educação brasileira se ele for um produto coletivo dos nossos especialistas e de experiências feitas juntos às comunidades brasileiras. Se isso for feito, nós já responderemos à sua pergunta. Eu acho que uma esquematização no momento de como proceder ainda é um pouco cedo, porque está todo mundo aprendendo a lidar com novos ambientes, com a inovação. Então, nós temos que ter contato com o problema, desenvolver os passos iniciais e esperar a colaboração de várias pessoas e das próprias experiências dessas pessoas. O projeto da carreta vai ser muito didático para o próprio E-Museu
e para a própria educação nacional. Perfeito. Obrigado, Lamartine. Bianca? Eu pego essa pergunta, né, e também já respondo o Túlio aqui no chat, Já viu porque, aí, beleza. pois porque ele está falando exatamente isso, né? O desafio nosso hoje é fazer com que esse conteúdo chegue até o profissional, né, de educação física. Então, assim, a razão pelas educativas, né, com o envolvimento da confederação, com o envolvimento das universidades, com a parte com pilares de sustentabilidade, se não é para engajar família, aluno e professor, então não tem a razão de ser. Então, esse é um desafio nosso, e talvez o próprio grupo possa pensar numa forma de fazer com que esses conteúdos cheguem, né, na educação. Porque aqui nós temos várias entidades educacionais representadas, por exemplo, né? Como é que o Rodrigo leva isso para a FATEC? Como é que outros levam para a Secretaria de Educação? Como é que a gente organiza esse conteúdo chegar? Né? E outra, vamos pensar em produções, né? Olhar para dentro do museu hoje tem um mar de possibilidades. Cada confederação é um mar de possibilidades. Como é que a gente gera um conteúdo do tênis de mesa, do basquete, do atletismo, de uma outra forma para os jovens, né? Então, assim, pedagogicamente falando, né? Então, eu acho que a gente criou uma vertente para as crianças, né? Com as cartilhas, mas ainda temos muito a explorar, né? Então, eu acho que esse é um desafio que o grupo pode entender como fazer. E também pensar, né? Poxa, está em alta um determinado tema, trazer isso para o museu, vamos criar essa exposição, vamos abordar isso. Hoje o museu tem salas de convenção, né? Onde são salas imersivas, onde você tem ali discussões. Então, a gente pode promover, por exemplo, um café, né, no museu, e aí trazer temas, debates, e fazer com que a gente faça dataset, como o mestre gosta muito, né? Que são produções também naquela linha, e dali sair uma política, porque, veja, a gente, né, enquanto museu virtual, nós não estamos em nenhum enquadramento. Se você for lá naquele órgão, no IFAM, no IBRAM, por exemplo, né, eles têm uma metodologia que você tem que se enquadrar para você ser um museu físico. E quando eles olharam para a gente, eles falaram, não estamos preparados para isso. Então, nós somos tão novos nessa perspectiva que nem o IBRAM, que é o Instituto Brasileiro, né, dos Museus, sabem como lidar com a gente. Então, a gente teve que criar uma normativa, processos metodológicos, né, para que a gente, então, entendesse como lidar com os colecionadores. Aí criamos uma ramificação de proteção, temos documento de direito autoral, temos documento de cessão de uso de imagem, temos contratos e convênios com colecionadores. Então, assim, criamos um arcabouço jurídico, isso tudo é produção, né? Então, assim, dentro do museu, a gente tem inúmeras possibilidades de produção que o próprio grupo pode assumir como, olha, eu quero falar sobre isso, usar o museu como uma fonte de estudo, entendeu? Então, assim, realmente isso é um desafio nosso, né? De ter braços, e agora na cartilha a gente criou um braço acadêmico, né? Educacional, claro, evidente, mas esse braço, ele é um dos braços da coordenação pedagógica. Eu acho que criando essa coordenação pedagógica, eu acho que o trabalho desse grupo, inclusive, vai ser auxiliar o Silvio, né? E quem estiver com ele, a como olhar o museu para que a gente dissemine esse conteúdo, né, não só em livros e artigos, mas de uma outra forma. Acho que é um desafio posto à mesa. Perfeito. Muito Rodrigo, legal, gente. Eu gostaria de dar uma contribuição rápida. Sim, só fica à lembrar, vontade. Já houve um teste de ácido dessa proposta que foi discutida agora, que foi com o último encontro que teve o envolvimento das Nações Unidas, que eram discussões de temas dificílimos de serem discutidos e que as grandes organizações internacionais do esporte não sabem lidar com isso. Então, escolheram 5 áreas para dar exemplo: transexualidade, liberdade de discurso, que são coisas
complicadas que, pelo menos do ponto de vista das instituições. E o museu se associou às Nações Unidas e a PUC do Rio Grande do Sul organizou os grupos de autores, as discussões, e agora vai sair um livro com as propostas que esses grupos desenvolveram. Então, foi uma experiência interessante do museu para desenvolvimento, sempre do ponto de vista coletivo e participativo, através do qual pesquisadores isolados ou em pequenos grupos podem desenvolver depois os seus trabalhos. É uma contribuição como outra qualquer. O livro está para sair proximamente. Eu tenho a impressão que, neste vindouro, já teremos notícias a respeito dele e poderemos anunciar num dos próximos eventos aqui do grupo. Beleza, gente. Obrigado. Antes de fazer aqui as perguntas que tem do Anderson, a Bianca já respondeu a do Túlio. Tem também a palavra aqui da Gabi e o Leandro que pediu a palavra. Desculpa, gente, antes de vocês, o Renato Novaes tinha me pedido a palavra aqui através do Zap. Então, eu quero aproveitar a oportunidade que o Silvio aí apresentou o Renato como fazendo parte aí dessa parte pedagógica da carreta. Queria chamar o Renato aqui para passar a palavra para ele conforme ele pediu. Renato, tá aí, Renato? Valeu, Rodrigo, obrigado. Opa! Queria parabenizar a Bianca e o professor Lamartine pela iniciativa, achei fantástico. Já tinha dado uma olhada no site do museu, já tinha conhecido algumas iniciativas. Eu acho fantástico porque a gente tem um modelo de pós-graduação, né? Que a gente se forma, eu me formei recentemente aí no programa do doutorado, e a gente sempre tem esse padrão de que a gente vai continuar a vida acadêmica, vai talvez fazer um concurso, vai escrever artigos, vai escrever livros, e achei muito bacana de pensar também em outras alternativas, né? Toda essa inovação, esse empreendedorismo que a Bianca demonstrou, eu achei realmente fantástico e um exemplo aí para os demais colegas de outras possibilidades, né? Assim, não que as pessoas vão copiar essa possibilidade, mas que pensem em outras, né? Assim como foi pensada a questão do museu. Eu queria perguntar para a Bianca, eu fiquei muito curioso, até a gente, na reunião de planejamento do semestre do grupo de pesquisa, eu e o Felipe, a gente frisou bastante isso, dessa questão de inovação, de fomento, e de como que muitas vezes os programas de pós-graduação, em especial porque eu e o Felipe finalizamos há pouco tempo o doutorado, muitas vezes não nos preparam para abrir a cabeça para outras formas de empreender na vida acadêmica. E aí a gente, aí surgiu o convite para o Farinati, para falar um pouco sobre o LabSal, sobre o fomento. Eu queria perguntar um pouco para a Bianca como é que é essa experiência com o fomento, como é que foi. Você falou um pouco da incubadora de empresa da UERJ, que eu sei que existe, mas também conheço praticamente só o nome. Eu queria que você falasse um pouco, se possível, claro, dessa experiência com as empresas, dessa experiência com a UERJ, com essa incubadora de empresas, se não me engano, é esse que o nome que se dá. Como é que foi isso? Como é que foi esse passo a passo? Quais foram as dificuldades? Porque acredito que a maioria de nós nunca abriu uma empresa, nunca pensou em empreender dessa forma, né? Em buscar fomento com o terceiro setor. Se possível, você puder falar um pouco sobre o assunto, acho que seria bem legal. Renato, primeiro, seja bem-vindo ao Museu do Esporte, né? Valeu. Oficialmente. Dizer que, infelizmente, a nossa academia ela não provoca pesquisadores inovadores, porque é inadmissível você, como professor, não poder abrir a sua empresa, né? O mestre está mostrando o livro aí que ele lançou, falando sobre as iniciativas de várias startups, né? Legal. E os desafios de cada uma delas. Mas, assim, o nosso sistema educacional hoje não está preparado para a inovação. Ele impede que professores acadêmicos universitários sejam empreendedores, ao impedir que eles sejam empresários,
e que deem vagas, inclusive na sua própria empresa, para alunos, né? Então, isso, para mim, ainda tem um avanço a ser perseguido. Porém, existem alternativas, né? E uma das alternativas é você ter alunos, estimular que alunos, ao invés de saírem da universidade, que abram suas empresas como startup, né? E se incubem na UERJ, porque a UERJ tem 5 incubadoras, né? Então, assim, é um desejo, né, de ter uma específica do esporte. Nós fizemos uma tentativa no passado, mas é muito difícil ainda quebrar a mente, né, acadêmica e abrir a mente onde você consegue fazer com que a academia seja um celeiro de pessoas e alunos, né, discentes empreendedores. Então, eu fui catapultada da educação física, porque eles não me receberam, né, nesse preâmbulo de inovação, e eu fui pedir abrigo para uma outra incubadora da UERJ, né, no Instituto de Matemática e Engenharia, só para você ter a ideia, né, porque era de tecnologia. E eles olharam o projeto e falaram, nossa, isso aqui é óbvio que a gente vai incubar. E aí tive que fazer um plano estratégico, né, e aí criar todo um processo. Fui para o Vale do Silício para entender como é que seria o modelo de gestão de empresas anjos, apoiadores, patrocinadores, sócios. Entendemos que não era nada disso, era a lei de incentivo, que a gente também não aprende, e que é um processo burocrático de você ser proponente da sua empresa, tem requisitos com, sem fins lucrativos ou sem fins lucrativos, de acordo com a instância governamental, você tem um padrão, então ISS, municipal, estadual, federal. Agora mesmo acabei de receber que a gente está submetendo para uma outra lei federal, tem cultura e esporte, então são várias possibilidades. Dependendo do seu projeto, você pode botar na esporte, você pode botar na cultura. E aí, com esse certificado, você vai para as empresas, que é um terceiro processo, né, para captar os recursos através desse certificado que você ganhou, e depois de execução, você tem que prestar conta, né, que é mais um processo. Então, toda essa gestão foi um aprendizado, foi uma curva de aprendizado aí dos últimos 3 anos, né, que não paramos de aprender, né, do que pode, como não pode, enfim. E esse é o desafio, né, de entender como a academia pode incitar que alunos não saiam e fiquem, entende? Então, eu acho que a educação física, ela urge a necessidade de fazermos um movimento de inovação e tecnologia na educação física para que a gente vire uma incubadora, né? Para que a gente tenha autonomia de não distribuir os nossos alunos para outros lugares, né? Mas que a gente, enquanto educação física, entenda como a gente pode dar apoio para essas inovações tecnológicas, né? Então, bom, enfim, a gente poderia falar disso sempre aqui, mas é isso. Eu acho que estamos carentes na educação física de pesquisadores que olhem os nossos alunos e estimulem que eles abram as suas startups e tenham conhecimentos específicos para orientá-los em relação a como abrir a empresa. Então, assim, a UERJ tem todo um apoio, né? Eu tive assessoria contábil para abrir empresa, eu tive assessoria jurídica para fazer os convênios com os colecionadores, entendeu? Então, assim, eu tive assessoria em relação ao INPI. Isso tudo está dentro da UERJ, ninguém sabe. Eu também não sabia, eu tive que descobrir, porque isso não existe ali, entendeu? Então, eu acho que precisamos abrir as portas da educação física, né? Precisamos que a gente tenha essa capacitação de como fazer acontecer, né? Porque existe um operacional da inovação, você tem leis específicas da inovação que fazem com que você importe, por exemplo, equipamentos, né? Equipamentos de fisiologia, de biomecânica, tudo isso você pode importar sem imposto, através da inovação. Ninguém sabe disso, né? Então, é uma carência dessas informações no quesito leis de inovação. Você pode, por exemplo, receber recurso público através da inovação para uma empresa privada, se ela estiver incubada numa universidade, ninguém sabe disso. Então, eu acho que é isso, sabe? Eu acho que não falta informação, mas falta
um olhar para que a gente dissemine isso dentro da educação física. Eu não sei se já foi feito, se eu vou sugerir algo que já tenha sido feito, talvez por ignorância minha eu desconheça, mas eu acho que seria muito interessante se a gente pensasse em levar isso, talvez uma parceria com o próprio professor Lamartine ou com o Silvio, a gente transformar esse papo que a gente está tendo uma disciplina do programa de pós-graduação da UERJ, porque a gente pode fazer essa, por exemplo, que a gente fez com o professor Farinati, ele poderia ser um convidado, falar sobre fomento, falar sobre bolsa de pesquisa. As pessoas não conhecem isso, não conhecem que elas podem concorrer a bolsas de pesquisa, se trabalhar numa instituição de ciência e tecnologia, não conhece como concorrer, como funciona, qual a estrutura, CAP, CNPq. Então, fica a sugestão, não para que a gente fale apenas sobre o e-museu, que eu acho até que daria para falar bastante sobre, mas que a gente fale sobre todas essas possibilidades de inovação para que a gente leve isso para o programa. Eu acho que seria muito enriquecedor para todos, não só para nós da área qualitativa, mas para o pessoal da área quantitativa também. Eu acho que todos poderiam se beneficiar. Fica aí a sugestão aí, professor Silvio, professor Lamartine, Bianca, claro, né? E que eu puder ajudar também, estou à disposição. Legal, Renato. Ótima colocação a gente pensar aí nesse caminho das pedras, em como ampliar a nossa capacidade de alcance, né? Enfim, como a Bianca falou, tem informação, mas ela é muito pouco disponibilizada, né? E muito pouco explicada para que a gente consiga realmente fazer isso. Parece que cria-se barreiras ao invés de se eliminar as barreiras para que a gente possa seguir em frente, né? E não só aqui... pós-graduação, eu acho que na graduação a gente precisa estimular que os nossos alunos já saiam, quer dizer, não saiam, né? Eles abram ali e falem assim, mas peraí, eu posso virar um empresário? Como fazer isso, né? Como pensar fora da caixa? Então, dentro da disciplina de gestão e marketing, né, a gente começou, inclusive, a fazer esse movimento de entregar produtos como produto final da disciplina, aplicativos, né? Então, eu acho que é isso que falta, da gente dar essa visão de empreendedorismo, né, para os alunos da graduação também. Nas pós que eu fui professor e que eu dei aula, tinha muito professor de educação física que ia buscar na gestão e no marketing justamente essa orientação que não tinha na educação física. Bom, eu tenho a pergunta aqui da Gabi e do Anderson, que eu vou juntar em uma só, mas antes de fazer essa pergunta, o professor Leandro Vargas pediu a palavra. Então, Leandro, você está aí para eu poder te passar a palavra? Estou aqui. Leandro. Então, está contigo a palavra, Leandro. Ok, obrigado. Bom, primeiro, bom dia aí, pessoal. Queria dar os parabéns aí ao mestre Lamartine, a Bianca. É um projeto realmente muito necessário, né? A gente precisa de mais projetos assim. Bom, quando eu via as cartilhas, Bianca e professor Lamartine, confesso que me gerou um desconforto, não por conta de vocês, mas por eu ter participado do projeto Transforma. Não sei se vocês lembram do projeto Transforma, ele era um projeto do COB, aqui no Rio de Janeiro, né? Então, assim, era o projeto principal do COB na cidade olímpica, que era o Rio de Janeiro, e ele era totalmente voltado para a capacitação de professores e principalmente para a utilização de materiais recicláveis no ensinamento das modalidades olímpicas. E aí eu vi que vocês tinham uma cartilha um pouco nessa linha de utilização de materiais recicláveis e tudo mais. E aí eu pergunto a vocês, assim, vocês acham que um foco na utilização de materiais recicláveis nas aulas de educação física, de uma certa forma, vou tentar usar um termo assim, não ajuda numa precarização da educação e da educação física, porque a gente acaba focando, não que seja o caso de vocês, assim, porque eu acho que não é só esse o foco, mas vocês não acham que quando a gente transforma esse foco só na utilização de materiais recicláveis e na criatividade do professor, a gente não acaba, de uma certa forma, esquecendo que a educação precisa de investimento, que não é só a utilização de material reciclável, que o professor precisa de um suporte, de um aparato maior. Então, eu queria trazer essa provocação que eu senti por conta do Transforma e transformar isso numa pergunta e saber se vocês pensam sobre isso, o que vocês... Enfim, qual a ideia de vocês sobre essa questão? Olha, o Silvio abriu o microfone e eu sinto que ele quer responder. Eu acho que eu e Lamartine também vamos falar, mas eu acho que Silvio... Você abriu o microfone porque você queria falar, Silvio? Porque a gente discutiu bastante
sobre isso, né? Sobre o material de sucata, da gente não estar fazendo essa apelação, né? Quer falar Fique sobre claro, eu não sei se eu fui claro. Eu só queria deixar claro que eu apoio a utilização, mas eu não acho que esse tem que ser o foco único, entendeu? Eu acho que tem outros elementos importantes que são, enfim, que fazem parte da construção da educação e da educação física. Então, a criatividade, a utilização de materiais formam um dos elementos, mas a minha crítica que foi ao Transforma é que ele era o único elemento que o projeto tinha, que era o principal projeto olímpico, enfim, na cidade olímpica, que era o Rio de Janeiro. Então, Leandro, foi nesse sentido. Antes de passar a palavra aí para o Silvio, eu fiquei assim muito lisonjeado de ser convidado para participar do corpo editorial, né, da coordenação editorial dessas cartilhas, né? E aí, justamente, uma das questões que eu passei para os autores dos livros foi justamente essa que você está falando, justamente para tentar não ter esse foco todo nessa utilização, e aí utilizei um termo que eu aprendi com o meu amigo Renato aqui, que é a tal da pedagogia da sucata, né? E acho que é justamente sobre isso que o Silvio vai falar, né? E justamente a forma como teve uma modificação nessas cartilhas para não ter esse foco e justamente recair nessa questão tão singular e tão importante que você trouxe aqui para a gente. Silvio? Na verdade, assim, eu concordo com o Leandro. A única coisa que eu acho que... Primeiro, a gente tem que ter em mente, assim, eu falo isso com meus orientandos e com os meus amigos também, e, às vezes é a mesma coisa, orientandos e amigos acaba se tornando uma única vertente. Tudo que você faz na vida, quando você entra na academia, quando você escreve, quando você publica, quando você faz a diferença ou tenta fazer a diferença, você fica exposto a qualquer tipo de crítica, tá? Então, isso não tem jeito. Não tem jeito. Não adianta você achar que vai escrever qualquer coisa que seja ou publicar qualquer coisa que seja, que você não vai sofrer crítica. Você vai sofrer crítica porque isso é inerente ao processo, né? A refutabilidade é que mantém a própria ciência viva. E por isso que as críticas são positivas. Se você recebe crítica e fica chateado, você está no lugar errado, né? A gente tem que tentar outra coisa, porque isso faz parte do processo. Então, quando o Rodrigo comentou isso, a gente já tinha comentado entre nós, né, sobre a pedagogia da sucata, a cartilha, eu entendi que o Leandro não fez uma crítica, tá? Estou só aproveitando o que o Leandro comentou, que é um ponto que a gente tem outras críticas também que já estão no radar, né? Quando você escreve alguma coisa, eu sentei com a Ana, sentei com o João, conversei com a Bianca várias vezes, eu e Bianca ficamos discutindo capa, formato de objetos, cores, tipos físicos, e porque tudo que você coloca ali, a amplitude que isso vai tomar, porque é e-book, as pessoas têm uma visibilidade, muito maior quando essa questão é e-book. Então, a gente sabe das críticas que muitas vezes são fundadas, outras são pautadas em visões parciais do todo, o que não confere legitimidade, porque o todo, né, a soma das partes é maior que o todo, né? Então, a cartilha ela é muito maior do que ela mesma, né? Porque ela tem outros desdobramentos, como por exemplo, a carreta, o que você vai fazer com esse conhecimento. Mas, se você parar para pensar, a cartilha ela é pautada em três itens. Tem a questão do esporte, né? E o para-esporte, ok? Mas ela está pautada no esporte, na inclusão e na sustentabilidade. Tá? Esses três pilares, né, acabam convergindo para uma preocupação ecológica, uma preocupação em reutilizar ou utilizar materiais de baixo custo. Então, a justificativa, e novamente ratificando que eu não entendi como uma crítica, eu entendi o Leandro botando uma pergunta importante, a gente discute sustentabilidade na cartilha, da importância do meio ambiente, da importância da ecologia, né? E isso está bem escrito na cartilha, não é uma proposta para somente utilizar esse material, mas é para desenvolver, repare que é diferente, para desenvolver a perspectiva ecológica, a perspectiva da utilização de materiais nas aulas de educação física. Não é uma proposta de troca. A gente não está dizendo que, quando você for ensinar esgrima, que você não vai, se você tiver a oportunidade de ter um capacete original, você não vai usar.
mas você vai apresentar uma modalidade e vai dizer, olha, como se nós utilizarmos esse material aqui, nós estamos dando uma outra finalidade que não seja o lixo. Né? Ele está utilizando... Então, na verdade, a gente tinha essa preocupação em trabalhar a inclusão, a sustentabilidade e o esporte, nas duas vertentes. Então, apesar do Leandro tá certo, né, a cartilha não vem com esse mote principal. Ela vem oferecendo um vídeo, e isso, né, é legal, porque o professor ou a pessoa, a família, pode clicar ali e usar aquele vídeo para trabalhar em casa, ali com os materiais que ela tem. Ainda mais num momento em que talvez as pessoas estejam dentro de casa num momento de pandemia, ou então não tem a oportunidade de estar na escola. Né? O Rio de Janeiro agora parece que liberou aí 100% das aulas presenciais. Isso vai desenvolver vai desencadear uma mudança no Brasil como um todo, que o Rio de Janeiro é sempre o balão de ensaio aí no Brasil. Então, isso vai começar a pipocar em outros lugares. Eu acho que até que vai voltar. Mas, de qualquer maneira, você pode utilizar com o pai e com o filho em casa, tendo material em casa. Não é para propor na aula de educação física, não, mas porque a cartilha ela não vem justamente para uma aula só de educação física. Ela não é uma voltada somente para a escola. A cartilha ela pode ser usada no clube, na colônia de férias, ela pode ser usada dentro de casa com pais e filhos, entre amigos. Então, ela não tem a perspectiva da escola, né? Ela não é voltada para a educação física escolar somente. Então, eu acho que isso dá conta de fazer um preâmbulo aí para a Bianca e para a Martina, se quiserem completar. Tá? Só uma ratificação aí do que o Silvio está falando, sobre não ser, né, diretamente para a educação física escolar somente. O cunho inicial, na verdade, foi na pandemia das crianças estarem dentro de casa com os pais e não terem acesso a informações de como, por exemplo, usar a mesa deles para fazer um tênis de mesa. Né? E aí foi quando a gente fez isso com basquete, né, com um atleta, e ali despertou. O pai estava fazendo uma cesta improvisada dentro de casa para jogar basquete com o filho. E aí a gente pensou, por que a gente não pode estimular que as crianças dentro de casa façam materiais, né, usem a própria mesa, por exemplo, e criem, né, a rede, a raquete, por exemplo, de materiais que eles podem construir usando materiais de dentro de casa. Né? Então, por exemplo, quando você vê o vôlei, né? A capa do vôlei é com cadeira. De um lado prende na cadeira, do outro com garrafa PET. Né? A tênis de mesa é a mesma coisa. Dentro de casa com a mesa que tem. Então, eu acho que, só para corroborar essa fala do Silvio aí, que é um viés muito de inclusão, mas uma inclusão mais ampla, não é pessoas com deficiência, é uma inclusão de pais e filhos estarem juntos na construção, né, na produção de conhecimento. O Renato está com a mão levantada. Renato? Oi, queria falar que o pessoal me citou no chat aí. Eu já fiquei conhecido como... Eu não criei o termo, eu ouvi em algum lugar, mas foi eu que escrevi na minha tese esse termo pedagogia da sucata. Então, quando eu cito, eu já boto lá Novais, 2020, já foi publicado, já tem meio que direitos autorais para esse termo. E eu lembro que o Silvio comentou comigo na época que ele estava trabalhando com as cartilhas, eu estava escrevendo um artigo sobre o Impulsiona e sobre os livros didáticos de educação física que entraram no Plano Nacional do Livro Didático, a partir de 2019. Então, estava falando de algumas transformações bem recentes, e uma das características desses materiais didáticos era justamente a adoção do que eu chamei no meu trabalho de pedagogia da sucata, porque estava inserido num contexto no qual falava sobre neoliberalismo e educação física. Então, eu falava, qual o tema do neoliberalismo? É fazer mais com menos, e responsabilização do professor, no que diz respeito à educação. Então, eu fiz esse elo, mas eu lembro que o Silvio comentou comigo, e uma das coisas que eu deixei assim, bem claro para ele, que eu não era contra, né? Eu não estava dizendo que era ruim, né? Era uma coisa ruim, estava dizendo que... e nem estava dizendo que era bom também, eu estava dizendo que era perigoso, né? A gente fazer um viés, uma educação física enviesada. Nele, né? Foucault nele, né? Foucault nele. Foucault total, com certeza. E é claro que assim, a gente faz críticas, né? Porque, de fato, existem alguns efeitos negativos, mas também existem efeitos positivos.
do meu ponto de vista, que eu escrevi lá nos meus trabalhos, que está sendo publicado agora nos próximos meses, é a gente pensar em como é que a gente pode montar um material didático fazendo contraponto. Então, por exemplo, como é que eu posso pensar na educação física para além das 1000 atividades, como eram aqueles livrinhos de antigamente, que até hoje existem, para além da pedagogia da sucata, mas como é que a gente pode montar um material didático falando também de transformação social, falando também além de inclusão, porque até a inclusão está muito ligada ao neoliberalismo também, que é incluir as pessoas, todas elas, no mercado de consumo. Então, como é que a gente pode pensar em transformação social usando a esgrima, usando atletismo, usando outras disciplinas? Como é que a gente pode pensar em referenciais teóricos mais densos da educação física sendo disponibilizados para o professor de uma forma clara, agradável, rápida, para que a gente não fique apenas nas atividades, como a gente vê muito no trabalho do Impulsiona, muito no trabalho dos livros didáticos de educação física, o que não é, de novo, não são materiais ruins, são materiais importantes, que, aliás, os professores carecem muito. Mas como é que a gente pode pensar além? Então, enfim, essa é só uma sugestão para os próximos materiais aí. Pelo menos se eu realmente conseguir estar junto aí com o pessoal, vai ser uma colocação minha nos próximos materiais didáticos. Obrigado, Renato. Só vou te pedir para baixar a mãozinha. Leandro, quer fazer mais alguma colocação? Não, foi respondido. Eu acho que é um debate importante e, enfim, rendeu uma boa reflexão. Tá ótimo, valeu. Obrigado, Leandro. Eu tenho aqui agora 2 perguntinhas no chat, tá? Uma é a pergunta do Anderson, né, sobre ampliar a escala do projeto pelo país, que a princípio eu acho que ele teve foco nisso aqui em relação ao caminhão, né, que a orientação está mais aqui regional no Rio de Janeiro e a ampliação disso pelo país. E uma outra pergunta aqui da Gabi, que também é uma curiosidade minha, né, como ocorre a aproximação, né, com os parceiros. Ela destaca aqui as confederações por serem muito complicadas administrativamente. Então, resumindo aí, a ampliação do projeto em caráter nacional e a aproximação com parceiros. Como é que acontece? Mestre, se o senhor quiser falar, fica à vontade, tá? Eu acho que caráter nacional a gente quer sempre, né? A gente conseguiu recurso para rodar 9 do Estado do Rio, por conta da lei do ICMS, mas a gente já está fazendo um movimento pelo IR, né? Para atender Brasil. Agora, do ponto de vista... Então, a primeira pergunta é a limitação de recursos, né? E aí a gente faz uma questão de interesses dos patrocinadores, né? Onde eles estão, por exemplo, e tem interesse, e também a receptividade da prefeitura. Então, agora estou visitando as prefeituras para fazer a apresentação, para ver como é que a gente engaja o município de uma forma como um todo. E em relação ao desafio das confederações, né? Sim, elas nos veem como, muitas vezes, salvador da pátria, porque elas não têm recurso, elas não podem receber recurso porque muitas não têm CNDs, né, necessárias para a submissão no enquadramento e serem proponentes e terem recursos, né, financiados por empresas, por exemplo, elas não podem através do governo porque não estão limpas, né, para receberem recurso. Então, o e-museu surge como uma alternativa para elas. Mas, do ponto de vista organizacional, como eles não têm essa latência, né, que urge da necessidade de preservação da memória, muitas vezes eles não sabem como fazer, né? Não tem profissional, está disperso. Então, assim, a gente está vivendo isso com uma confederação agora, que nunca pensou nisso e não sabe nem por onde começar, o que é maravilhoso, porque starta um processo neles de começar, né, enquanto outras viveram isso no passado e hoje estão pensando em ter seus próprios museus físicos. Então, é um desafio, né? E é assim, a gente entende qual é a modalidade que a gente gostaria de fazer, faz o convite e aí tem o aceite delas, né? E aí a gente desenvolve o trabalho de curadoria, tem um mês ali para ela fazer, mais um mês para a gente tratar conteúdo. Então, é esse operacional que a gente faz com os colecionadores. Mestre.
Eu vou dar uma contribuição. Essa pergunta é perfeita. Esse problema sempre existiu na educação física e no esporte. É a aproximação de quem nos entende para que nós podemos nos associar. Eu sugiro que vocês façam uma navegação no E-Museu. Tem esse livro lá. Ele foi publicado pela UERJ e uma editora particular. Ele é vendido, é comercial, mas está em e-book oferecido no E-Museu. O título é Tecnologia, Inovações e Startups no Esporte. Esse problema que foi colocado agora, das associações, do patrocínio, não é somente da educação física. Ele é generalizado. Quem chega novo no mercado sempre tem muitas dificuldades. Mas as coisas estão mudando porque surgiu um novo elemento de organização. Eu não vou me alongar muito, que vocês podem dar uma olhada no livro. O livro é teórico e prático. Ele tem casos práticos dessa ocorrência. Mas as startups estão evoluindo em várias áreas do país, e das melhores áreas, que têm feito algum progresso, como o agronegócio, tudo que tem alguma tecnologia, as startups têm aparecido. Na área financeira, elas venceram os bancos, inclusive. As startups é uma solução que venceu no Brasil e deverá ocorrer a mesma coisa com a educação física. Então, qual é a atração que uma startup tem? Não é bem o caso do E-Museu. Ele tinha atrás de si a UERJ, né? Que já é uma boa apresentação. Mas as startups isoladas, o que elas representam é inovação. As grandes instituições não conseguem inovar devido a uma série de circunstâncias, no Brasil, sobretudo, legais. As leis e o governo, é tudo contra a inovação. É um terror viver no Brasil e você querer inovar alguma coisa. É um terror. Mas as startups conseguiram vencer essas etapas. Então, elas são atrativas para os patrocinadores. Isso explica o desenvolvimento em várias áreas. A que eu tenho estudado mais ultimamente é na área da saúde. Depois de avançar em várias áreas, startups estão entrando na saúde com muito poder, porque todos os serviços de saúde têm um custo muito elevado e as startups constituem uma solução. Elas são inovadoras e de baixo custo. E, portanto, elas também podem ser bons associados aos hospitais. Os melhores hospitais do Brasil hoje se associam a startup, às vezes, de um indivíduo que tem um determinado teste que ele oferece como a sua empresa startup. E não se esqueçam que o E-Museu é uma startup. Ele também é um exemplo. Eu espero que haja um grande progresso nessa área, como aconteceu em outras áreas. Rodrigo, você está com o microfone fechado. Tem uma pergunta do Edson. Desculpa. Não, mas o professor Anderson Ock levantou a mão antes da pergunta do Edson. Passar a palavra ao professor. Professor? Vamos lá. Primeiro, já tinha escrito isso lá no chat e vou transformar isso aqui de uma forma oral. Parabenizando a Bianca e o Lamartine, porque assim, eu estou assustado positivamente com todo meio da coisa, todo o desenvolvimento, muito legal, muito bacana. Eu acho que a gente é uma mudança de patamar muito bacana nesse momento para a educação física, nisso que se propôs a fazer. O professor Lamartine, eu sou de Juiz de Fora, sou muito amigo do Eglisson, então assim, eu já te acompanho aqui informalmente, porque também é minha paixão a parte do empreendedorismo, e aí quando vocês começaram a falar nisso e falar do empreendedorismo na graduação, na pós-graduação, eu levanto a bandeira desde 2006 aí, para que a parte curricular tivesse isso, o Renato comentou também, que a gente tivesse dentro da graduação esse viés, essa visão, tanto para o discente, quanto depois, numa pós-graduação, a gente entender a necessidade de conhecer esse lado empreendedor e fomentar isso cada vez mais
porque era uma chance da gente também alavancar e catapultar a educação física, e parece que isso vem ganhando corpo, vem ganhando forma com o passar do tempo. E quando eu falei da expansão, o que me incomoda hoje, acabou que o Rodrigo pegou a parte do caminhão, e nem era o meu foco principal, talvez eu não tenha sabido me fazer entender na pergunta, mas era até pela possibilidade do que vocês conseguiram de recursos, como é que está o setor do marketing. Eu não prestei atenção, o organograma passou ali e eu não consegui achar quem que está responsável por essa divulgação maior do projeto, porque isso tem que tomar um âmbito muito grande, né? Eu não sei se os colegas aí conheceram o Rodrigo Aleixo, que era da Aleixo Assessoria. Eu trabalhei durante 10 anos com ele em pós-graduação, e era um cara muito empreendedor, né, que zelava muito por isso. E assim, ele faleceu há 4, 5 anos. Um pouco antes disso, uma semana antes, talvez, ele tinha vindo aqui de Juiz de Fora, a gente tinha feito uma reunião, porque tinha um projeto que era uma linha de raciocínio diferente, mas para levar nas prefeituras para educação física escolar, para fazer alguma coisa relativo à parte quantitativa de antropometria, de percentual de gordura, etc. Ou seja, mas ele já estava tentando entrar nas prefeituras, fazer uma coisa bem localizada. Se isso em algum momento passa por vocês, aí eu vou endossar aí alguém que falou sobre como é que a gente pode ajudar. Acho que foi até você mesmo que perguntou como é que a gente pode ajudar nesse sentido. Eu acho que tem que ser uma mobilização geral, cara. Eu acho que isso não pode deixar cair no esquecimento ou ficar sem muitas mãos tentando ajudar esse projeto, porque é um divisor de águas, eu acho muito bacana mesmo. E parabenizar mais uma vez aos dois e a todo mundo que está envolvido no projeto. Obrigado, Rodrigo. Valeu, Anderson. Bianca, Lamartine, querem comentar alguma coisa? Eu vou fazer um comentário que envolve a Bianca. Atenção, Bianca. O Eglisson, ontem à noite, me anunciou que lá em Juiz de Fora eles iam partir para a startup que eles desenvolvem há anos, né, que hoje é um grande exemplo para a educação física, é altamente envolvida com a tecnologia. É um dos estudos de caso que está no livro que eu recomendei a vocês darem uma olhada. Ele conseguiu convencer a prefeitura de Juiz de Fora para criar uma área de instalações para justamente incentivar o aparecimento dessas novas instituições relacionadas ao esporte e à educação física no município. Então, é outra alternativa das startups. No Brasil, segue muito os Estados Unidos, né? As startups estão envolvidas nas grandes universidades, as universidades mais tecnológicas, no do interior de São Paulo, por exemplo, mas de prefeituras são menos. Existem algumas prefeituras no Brasil que têm essas áreas de desenvolvimento, mas a primeira em esporte e educação física será de Juiz de Fora, e a expectativa do Eglisson é que a Bianca faça a abertura desse novo projeto em Juiz de Fora no dia 13 de dezembro. Eu ainda não pude falar com ela, de maneira que o convite está sendo passado nesse momento. Mas eu chamo a atenção de vocês, vai ter divulgação de tudo isso, e justamente para tentar levar a ideia para o Brasil de uma maneira geral. O Brasil tem uma certa tradição de prefeituras se envolverem com a educação física e o esporte, mas essa é uma inovação que provavelmente terá melhores resultados. Portanto, vale a pena a gente ter atenção nessas circunstâncias, e eu realço o aspecto da gestora do E-Museu, idealizadora do E-Museu, está presente nessa abertura, porque justamente é mais um passo que foi dado de reconhecimento do projeto. Isso é muito importante que aconteça, e todos nós nos reunimos para movimentar as coisas, as inovações, e empurrá-las para frente. Era esse o recado que eu gostaria de dar. Bianca, agora é contigo junto ao Eglisson. Sim, mestre, dia 13/11 já está na agenda, Eglisson me pediu, vou estar lá com ele. Mas sim, a gente tem essa necessidade, né, de expandir. A divulgação é a arma, né, a nossa arma pedagógica. Quem faz isso hoje sou eu, junto com o gestor de comunicação, né?
E é claro que essa coordenação pedagógica também vai ajudar a gente a entender como entrar, né, nas várias instâncias educacionais. Então, acho que isso é um desafio, né, hoje, da gente entender de que forma a gente atende o Brasil, né? Então, já tem uma iniciativa da gente conversar com o Ministério da Educação, a gente já está com a Secretaria Especial do Esporte, porque eu acho que tem que ser, né, de cima para baixo. É isso. Na verdade, a nossa área de comunicação e marketing é quem faz toda a nossa divulgação, né? E essas relações internacionais e públicas e institucionais aí, né, junto com as prefeituras, e agora a gente vai startar mais proximamente com esses 9 municípios que a gente vai estar com a carreta, e certamente a gente vai aprender como poder expandir, né, para as demais, ainda que não esteja com a carreta nesse primeiro momento. Vai ser um aprendizado, certamente. Beleza, legal. Ô Anderson, já a oportunidade aí, 13 de dezembro, de acontecer uma aproximação aí também com o E-Museu, você que está em Juiz de Fora. Temos mais uma pergunta aqui no chat, a pergunta do Edson Farré. Parabeniza a iniciativa, ele vem trazendo aqui o esporte participativo, lazer, né, essa dimensão. Então, ele coloca lá, o esporte de lazer participativo com projetos sociais esportivos está contemplado no museu? Se tem, que bom. Caso não tenha, tendo em vista a Enel como parceira, os projetos incentivados pela Enel não seriam um caminho? Tem alguma intenção essa perspectiva? Sua pergunta é maravilhosa. No passado foi um questionamento que a gente levantou, né, no museu, para a gente atender as 3 esferas, né, do esporte de alto rendimento, educacional e participativo. E alto rendimento a gente já contempla as confederações, o educacional a gente tem esse braço, né, do cunho de desenvolvimento de livros com a editora que foi criada, e as cartilhas, e o participativo, como é que poderia ser feito. Então, fizemos de 2 formas. Uma é que a Enel tem uma galeria exclusiva dela para apresentar as iniciativas de investimentos no esporte, contemplando todos os projetos sociais apresentados por ela. Então, isso já existe. Hoje, no museu, se você entrar na galeria Enel, essa é a proposta, de mostrar o esporte participativo financiado pela patrocinadora. E esse é um viés nosso. O viés é as exposições que nós fizemos colaborativas, criamos uma seleção onde a gente recebeu várias iniciativas de projetos sociais. O Impulsiona foi um deles, inclusive, vários outros, Superar, projeto social, clubes que têm projetos sociais, enfim, atletas amadores que queriam falar sobre as iniciativas, as dificuldades, enfim. E aí a gente criou essas exposições, né, olímpicas e paralímpicas, e não paralímpicas. Recebemos esses materiais e demos voz a essas pessoas, né, aqui para estimular a visibilidade dos projetos sociais, né, dando voz a esse esporte de participação. Essas foram as 2 iniciativas que tivemos até agora. E é claro que com a carreta, a nossa terceira iniciativa quando a carreta chega ao município, durante os 9 dias, a gente prestigiar os projetos sociais, esportivos, culturais, que a prefeitura tem. Então, isso a gente já está construindo com as prefeituras, né? De criar campeonatos, por exemplo, para apresentar os projetos, os núcleos sociais do município, apresentações culturais dos projetos que eles têm, né? Então, a gente já está extrapolando a questão do esporte de participação e envolvendo os projetos sociais de uma forma como um todo da prefeitura. Mas estamos abertas a sugestões. Beleza. Legal. Gente, são já 10 para meio-dia, tá? Temos aqui mais alguns minutinhos para se alguém tiver alguma pergunta para fazer, que como já se aproxima aí da nossa hora limite, como a gente combina, para terminar por volta de meio-dia. Alguém tem mais alguma colocação a fazer, alguma coisa? Fale agora ou cale-se para sempre, né? Não. Eu acho que não. Então, Bianca e Lamartine, vocês têm alguma palavra final para dar? Mestre? Bianca, a palavra final é sua, por favor. Eita, responsabilidade. Jesus. Eu vou dizer que a finalidade, né, é fazer com que o museu seja um museu colaborativo. É o EPT.
é o esporte para todos, com todos e para e com todos, né? Por todos, com todos e para todos. Então, eu acho que o desafio nosso aqui com o grupo é fazer com que cada um de vocês se perceba como parte integrante de um projeto que pode abraçar, né? E aí, como você pode interagir com o projeto? O Silvio, o teu áudio está aberto. Oi. É só para dizer que nós estamos abertos, né, das possibilidades que vocês vislumbram de participação individual ou coletiva desse grupo, ou do grupo que vocês também fazem parte nas suas respectivas instituições de ensino, que eu acho que essa é a razão da gente existir, né? Eu e Lamartine, a gente sempre fala sobre isso, como envolver mais pessoas, como dar voz a essas pessoas, como trazer as publicações para que outras pessoas publiquem, né? Então, nós somos uma porta de entrada para que a gente dê voz mesmo, né? Não só os atletas, os amadores, as confederações, as entidades esportivas, os comitês, os conselhos, as universidades, os profissionais. Então, assim, fica aqui a porta aberta para vocês participarem, né? O Silvio tinha falado, inclusive, que tem especialistas em acessibilidade. Então, isso é uma carência do museu. A gente está aprendendo dia e noite, a gente não para de aprender dia e noite como acessibilidade dos nossos conteúdos. A gente criou uma plataforma para cego, porque a nossa plataforma não atendia às exigências, né? Então, a gente criou uma para deficiente auditivo. A gente não para de aprender. O tempo inteiro a gente aprende. A Ana está com a gente nesse processo, a Ana está até coçando o nariz de desespero, entendeu? Então, assim, existem várias áreas que a gente pode se aprofundar, né? Publicações nessas áreas. E, por exemplo, a gente tem um desafio. Nem 10% do conteúdo acessível é consumido. Óbvio. Por quê? Porque a gente não tem braço de divulgar isso para as entidades que têm as pessoas com deficiência, né? Então, já existe esse problema identificado. Então, não adianta você só criar uma estrutura, né? Mas você tem que estar efetivamente dando acessibilidade. Não é o conteúdo acessível, mas criar essa acessibilidade. Como é que você divulga para que as pessoas tenham acesso a esse conteúdo, né? Então, é isso. Eu acho que o céu é o limite aqui, né? Passo a bola para o professor Lamartine encerrar. Não, Bianca, eu acho que você já falou tudo, foi uma boa síntese. Eu não tenho nada a comentar. Bom, antes de dar aqui, fazer o encerramento da nossa reunião, o professor Silvio tem alguma palavra a dar, alguma coisa a falar? Não, abre o áudio, Silvio. Isso. Estava falando no telefone aqui que a gente vai fazendo algumas coisas juntos. Bianca sabe o que é isso. A gente vai agradecer aqui a presença dos dois. Tem uma lembrança, só para mostrar o nosso apreço, né? Então, o professor vai ser enviado por WhatsApp, por e-mail. Professor, obrigado pela sua participação. Tá? Apenas uma lembrança do grupo. E também para a professora, não sei se está aparecendo para a Bianca, está aparecendo? Tá? Então, Bianca, obrigado. Uma lembrança, só uma prova do apreço do nosso grupo por vocês. Vale sempre ressaltar, às vezes parece uma besteira, mas eu sempre faço questão de dizer isso, que o professor Lamartine e a professora Bianca vieram apenas pelo carinho e vontade de divulgar o conhecimento. Não existe prolabore, não existe nada, apenas a amizade e a doação, né? E eu acho que é uma das coisas que o nosso grupo tem tido como bastante característica, é isso. É uma oportunidade que a gente tem estamos fazendo uma palestra com a Celso Lisboa, estamos fazendo com o E-Museu, estamos fazendo no FRJ, estamos sempre nos doando para tentar, não vou dizer missão, né? Porque o termo missão talvez não se enquadre perfeitamente em ser professor, mas em alguns casos é missão sim, porque a gente não é obrigado a estar aqui nesse horário, 11h50 da manhã, prestes ao almoço. O professor Lamartine e a professora Bianca estão aqui por outro motivo que não seja a própria profissão. Poderiam estar fazendo outras coisas e estariam com certeza absoluta. Então, é a prova de que muitas vezes a missão, ela às vezes está dissociada da questão profissional, mas muitas vezes não.
né? Então, o grupo agradece a presença de vocês. Professor, obrigado mais uma vez. Nosso livro está quase pronto, né? Vamos ter uma reunião hoje aqui. Quem está travancando o livro sou eu, que estou atrapalhando, estou tendo que ler agora no final, mas o Túlio e o Marcos têm trabalhado pesado no nosso livro. Nós vamos ter o prefácio, né, do professor Lamartine, o pós-fácio do professor Edmundo Drummond, da UF. Estamos definindo a editora. Se o Túlio quiser, já temos um título do livro. Se o Túlio quiser, o Marcos, falar aí qual foi o título escolhido em primeira mão aqui para o grupo. O professor Lamartine vai saber também agora. Está me ouvindo, Túlio? Estou. O mais votado foi Educação Física e Sociedade, reflexões a partir do pensamento de intelectuais brasileiros. Então, Educação Física e Sociedade, reflexões a partir do pensamento de intelectuais brasileiros. Então, na verdade, foi uma decisão do próprio grupo, foi coletiva, foi o mais votado e foi o que eu acho que mais atendeu. Então, esse tal, com a anuência aqui do Túlio e do Marcos, né, se me permitirem, está lançado oficialmente, publicamente, o nome do nosso novo livro, que é um livro orgânico, é um livro com participação, né, do nosso grupo, todos que estão aqui, ou quase todos, que vêm acompanhando o grupo há mais de um ano. Esse projeto é um projeto iniciado pelo professor Marcos Miranda, que o grupo abraçou. Então, a gente está com esse livro sendo lançado provavelmente esse ano, mais tardar início do ano que vem, que no CBCE talvez não dê tempo, mas é um projeto nosso que vai ter aí a honra do professor Lamartine como prefaciador, e é um livro que vai trazer essa discussão, Bianca, sobre os intelectuais brasileiros, porque a gente está acostumado a ouvir Foucault, está acostumado a ouvir Bourdieu, Deleuze, Ortega e muitos outros aí, Nietzsche, Adorno, mas os brasileiros a gente acaba não ouvindo, né? Não ouvindo o que eles têm para nos contar. Então, essa ideia foi justamente dar essa oportunidade de ouvir, né, aos intelectuais brasileiros tangenciando o nosso campo, que é o campo da educação física. Então, o livro que eu considero, o professor Lamartine, que é a nossa enciclopédia viva, conversando comigo por telefone, ratifica também que esse deve ser o primeiro livro que teve essa preocupação, de congregar uma pleiade de intelectuais brasileiros das mais diversas áreas, filósofos, sociólogos, professores, educadores, advogados, que não necessariamente falaram sobre educação física, mas que nós fizemos o exercício de vincular o pensamento desses intelectuais e refletindo sobre a obra deles para o campo da educação física. Por isso que o título eu achei muito assertivo em relação a isso. Nós fazemos uma reflexão sobre os intelectuais, sobre a sociedade, trazendo para o campo da educação física. Eu espero que a gente marque um período que esse livro sirva para que a gente dê essa oportunidade às pessoas lerem sobre os intelectuais. Então, são muitos: Arísio Teixeira, Fernando Azevedo, tem Boal, tem muitos, né? E tem Gessé de Souza, Paulo Freire, são muitos, né? Sérgio Buarque de Holanda, não vou nem lembrar todos eles aqui, porque, né, e isso acaba criando algum tipo de... Mas são os que me vieram à cabeça, né? Helena Tipoff, com a Mariana de Castro. Então, assim, vai ser bem legal. A gente vai fazer vários lançamentos e, obviamente, todos vão ser comunicados. Tá bom, Rodrigo? Obrigado pela mediação. Professor Bianca, mais uma vez, obrigado pela presença. Estaremos juntos na semana que vem com leitura ordinária do nosso livro. E que Deus proteja a todos nós e que tenhamos uma semana, o resto de semana ainda bastante abençoado para aqueles que acreditam, creem e que querem que aconteça. Tá bom? Fiquem bem e até a próxima, pessoal. Gente, obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado, Valeu. Bianca. Obrigado, Lamartine. Valeu, pessoal. Obrigado, Lamartine. Tchau, gente. Um abraço.